Olá, é sempre bom estarmos aqui apresentando mais um Ligados na Palavra. Este é o 8º programa da nossa série e você que tem nos acompanhado sabe que nós estamos procurando apresentar uma linha de programas interessante, às vezes temas polêmicos, mas, sobretudo, trazendo profissionais e pessoas capacitadas nos assuntos que nós procuramos desenvolver. Procuramos trazer a você coisas úteis para o seu dia a dia. Está começando mais um Ligados na Palavra. O tema que iremos abordar hoje está nas primeiras páginas de todos os jornais, nas manchetes dos telejornais, na internet, nas rádios e em todos os meios de comunicação. Estamos falando da política em nossas vidas. Para falar desse assunto, nós convidamos o professor Emerson Serve. O professor Emerson é oriundo do Rio de Janeiro, do Instituto Universitário de Pesquisas, foi professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e atualmente ocupa uma das cadeiras de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Isso. Professor, antes de iniciarmos o nosso debate, vamos orar pedindo a Deus que nos ilumine para falar de um assunto tão polêmico e tão importante. Querido Pai, nós estamos aqui para abordar um assunto que tem sido delicado, um assunto que tem sido polêmico na vida do nosso país, na vida das nossas cidades, na vida das pessoas. E pedimos a Tua iluminação, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos aqui falar algo que seja realmente instrutivo, que traga ideias e motivação para os jovens, para os adultos, para as crianças, para os cidadãos que procuram ser bons cidadãos e preparam-se para ser cidadãos do reino dos céus. Te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Professor, tá difícil falar de política, né? Nós estamos vivendo um momento muito delicado e eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, como é que o senhor se sente falando de política para jovens, para essas pessoas que estão tão cansadas de ouvir e de ver tudo o que está acontecendo no nosso país? Pois é, bom, primeiro eu que agradeço o convite para participar do programa e conversar um pouco com o público do programa sobre um tema que, como você disse na sua abertura e na oração, é um tema que está presente no nosso cotidiano. Aliás, ele sempre esteve presente. Mais recentemente, ele passou a estar muito mais presente. E, ao contrário do que a gente imagina, quando um tema é muito presente, ele não traz apenas informação ou esclarecimento, ele também traz ruído. Né? E muitas vezes nós tomamos o ruído, aquilo que não é de fato informação, aquilo que não é conteúdo, como algo que fosse relevante. Então, é muito mais fácil nós confundirmos o debate, a discussão sobre determinados temas, por exemplo, a política, quando há muito ruído envolvendo o debate. Para além disso, a política, a sua pergunta é como é que se pode falar de política, né? Bom, do ponto de vista profissional, eu como profissional, cientista político, faço ciência da política, eu nem todos os dias ou nem toda a minha vida eu estou ligado aos temas conjunturais da política. Então, o que nós vivemos hoje na sociedade brasileira é uma conjuntura política negativa. A base da política, as relações institucionais, a forma como as regras políticas são pensadas, implementadas e como elas funcionam, como as pessoas atuam dentro das instituições, respeitando mais ou menos as regras, como as pessoas transformam as regras políticas e quais são os resultados dessas transformações, isso sim é o que interessa ao cientista político, né? Mas é evidente que a conjuntura também nos mobiliza. A conjuntura está aí e nós, além de qualquer profissional, em qualquer área, tem que estar preocupado com a conjuntura política, né?
O que acontece com pessoas como eu, que pensamos cientificamente na política, é que nós temos talvez algum instrumento a mais do que as outras pessoas que não pensam isso todo dia, para tentar separar o ruído do conteúdo de fato, né? Então, não se pode nem cobrar que as pessoas consigam fazer isso, né? E muitas vezes faz parte do debate político o ruído, né? Claro que nós estamos em um momento em que parece haver mais ruído que conteúdo de fato. Parece que quando todos estão imbuídos dos melhores sentimentos para resolver, para acertar, mas quando o resultado é o contrário do que você pretendia, isso é um sinal de que o ruído interferiu na sua tomada de decisão. O ruído foi maior do que a informação. Isso gera o resultado negativo. Falando desse ruído, eu queria te provocar falando o seguinte: o aspecto negativo da política, esse ruído, está colocando em xeque um valor que nós, até bem pouco tempo atrás, considerávamos como um valor absoluto nosso das democracias ocidentais, que é a própria democracia. Lembrando que nós somos minoria no mundo. A maioria dos cidadãos desse planeta não vive sob democracias, vive sobre regimes autocráticos, muitas vezes ditatoriais e até tirânicos. E a democracia, que parecia ser a moça bonita nessa história toda, está sendo colocada em xeque, justamente porque a má política, ou o ruído que você se refere, tem pervertido completamente a percepção que a sociedade tem de que a política ela é benéfica, ela é essencial para o bom funcionamento das nossas vidas. Exatamente. A democracia, como a gente entende hoje, na prática, ela é muito jovem, ela tem 300 anos, essa democracia que a gente vive, né? E você se referiu ao fato de que a maior parte da população do mundo não vive sob sistemas democráticos, porque ela está concentrada em um número pequeno de grandes países, né? Então, boa parte dessa população pertence a poucos países. Mas isso é sinal de que a democracia, como nós a entendemos hoje, ali por volta de 1700, ela surge no norte da Europa em pequenos países, né, que nem eram países como nós entendemos hoje, né? E qual era o objetivo daquelas populações? Foram iniciativas da sociedade que não aceitava mais governos tirânicos. Governos locais, imperadores locais, tirânicos, não tinham mais capacidade de controlar a sociedade. Então a sociedade resolve dizer, olha, agora nós queremos, primeira coisa, liberdade. Se eu tenho autonomia para pensar sobre quem me governa, eu tenho direito de manifestar o que eu penso em público. Não é? Em um governo tirânico isso não acontece. Isso só acontece em democracia. Segundo, eu quero escolher quem vai governar. E eu quero escolher quem vai governar provisoriamente. Porque se não for um bom governante, eu vou escolher outro na sequência. Portanto, você tem liberdade de expressão e um processo de escolha de governante que vamos chamar de eleição. Né? Então, esses dois elementos são o que fundamentam o surgimento da democracia moderna, vamos dizer assim. E ela surge em pequenos países. Né? O que nós chamamos hoje de Países Baixos, ou a Holanda. O que é hoje a Holanda? É ali. Né? Eu estou me referindo a esse espaço da território. Com a imigração para os Estados Unidos, não é? Essas novas populações inglesas que vão para os Estados Unidos, elas adotam um regime que é um regime muito mais próximo do democrático de saída, porque eles estão querendo fazer o oposto do lugar em que eles viviam, que era a Inglaterra, né? E onde eles sofriam perseguições, inclusive perseguições religiosas. Então, eles propõem que aquele país será um país de não tiranos. Portanto, com liberdade de expressão e, portanto, com escolha. A princípio, havia algumas diferenças, e o que foi levando a nossa democracia a se transformar. Por exemplo, o voto não era secreto. As pessoas tinham a vontade, tinham talvez até a obrigação de vir a público e dizer,
eu votei em tal pessoa, porque ela tinha uma responsabilidade com aqueles que estavam próximas dela. Não é? E segundo, se esperava encontrar um governo que fosse um governo muito próximo da unanimidade, ou seja, é isso que se quer naquele momento. Bom, essas duas coisas se transformaram nesses últimos 300 anos. Primeiro, precisamos dar uma certa segurança para o voto, e isso é o voto secreto, não é? Ou seja, para garantir a lisura no processo e para garantir a segurança de quem vota. E segundo, não se espera mais democracias com unanimidade, porque as demandas são muito heterogêneas, as demandas, muitas vezes, elas são opostas, não é? Então, o que nós organizamos? Nós organizamos essa democracia nos últimos 100, 150 anos, 200 anos, na forma de uma instituição que pudesse representar, especializada em representar as demandas da sociedade, dentro do Estado. Que instituição é essa? São os partidos políticos. Portanto, não dá para pensar democracia sem partido político. Não dá para pensar democracia sem voto e não dá para pensar democracia sem liberdade de expressão. Esses elementos estão presentes. Agora, você me perguntava sobre como é que nós lidamos hoje com a nossa crise da democracia. No caso específico do Brasil, nós estamos vivendo um processo de fim de ciclo político. Estamos vivendo um fim de ciclo político. Não significa fim da política, muito menos fim da democracia. Nós estamos num processo de renovação das nossas elites políticas. Isso aconteceu na segunda metade dos anos 80, não é? Quando nós fizemos a transição do regime ditatorial para a democracia. Os líderes políticos do regime ditatorial foram afastados pelo povo da política, foram substituídos por novas lideranças. Vivemos uma nova substituição, um novo fim de ciclo em 2002, com o fim do período do PSDB no governo, quando entra o governo PT. E agora, em 2018, viveríamos novamente um fim de ciclo do PT no governo. Não é? Acontece que houve uma crise, que não é política, é uma crise moral. Mas moral é uma crise ética e moral. Eu sempre digo que o que moveu a elite política de 2013 a 2015 não foi a política, foi o medo da polícia. Então, foi tentar barrar as investigações e tudo mais que gerou esse conflito dentro da elite política, que acabou transbordando para a sociedade. Segmentos da sociedade adotaram um discurso muito próximo do discurso de vamos derrubar tudo, vamos fazer terra arrasada. O problema é que de terra arrasada não sobra nada bom. Nós temos que preservar as instituições. O nosso problema é que nós estamos colocando em risco as nossas instituições porque a elite política é ruim. E ela não é ruim porque ela sempre foi ruim, é ruim porque ela está passando da hora dela deixar o lugar que ela está. Essa geração tem que ser substituída por uma nova geração. O que não significa que a que vem aí seja melhor. Não é? Pode ser até pior. Pode ser pior, mas vai ser diferente. Por quê? Porque essa já está cansada, está velha. O modelo está esgotado. Eu não digo velha de idade. O modelo, sim, é o modelo de atuação da elite. Isso. Né? A forma como ela atua. A forma de acordos. Veja, nós vivemos aí, eu falei dos ciclos, né? Mas se você pegar dos anos 94 até 2014, né? Se você tirar os dois grandes partidos, PSDB e PT, os partidos médios estiveram todo o período fazendo acordos dentro dos governos. Balcão de negócios, basicamente. Né? É isso. Né? E aí nós chegamos em 2015, e a sociedade diz assim, eu quero acabar com esse negócio, com esse balcão de negócios. Eu quero acabar com isso. Não aguento mais, vamos tomar uma medida radical, porque foi uma medida radical. Encerrar um mandato eleito legitimamente antes da hora é uma medida radical. Mas o que nós fazemos ao adotar a política da terra arrasada? Nós queremos acabar com o balcão de negócios, mas nós instalamos um balcão de negócios nesse novo governo, que é talvez até maior do que o anterior. Né? A gente está vendo nessas negociatas para tentar livrar, de novo, não é a política, é a polícia, para tentar livrar o presidente das denúncias do Ministério Público Federal. Então, muitas vezes a sociedade está imbuída de boas intenções, mas em função do ruído e dos interesses escusos,
que não são interesses políticos, não são interesses para o bem da sociedade, como você estava se referindo, são interesses para o próprio bem, né, e para tentar sair da cadeia, fugir da cadeia, porque fez coisa errada lá atrás e não quer ser responsabilizado, porque nunca tinha sido responsabilizado antes, né, e achava isso normal, deixou de ser normal. Sinal de fim de ciclo. Né? O que nós temos que pensar a partir daqui é que a nossa sociedade tem que assumir a sua responsabilidade nisso. Né? Porque a nossa elite política, se ela não é boa, ela saiu de onde? Ela saiu da nossa sociedade. Nós colocamos essa elite lá, né? Faz parte da nossa sociedade, né? Não veio de Marte, né? Não caiu, não veio de outro planeta. É da nossa sociedade, né? São pessoas que, no final das contas, se relacionam conosco. O que não significa que a nossa sociedade seja isso. Né? Mas aí entra a ciência política. Há um conjunto de condições institucionais e culturais, de cultura política, que nas últimas décadas favoreceram o fortalecimento de determinado perfil da elite política, né? de um perfil de elite política. Isso fez com que nós chegássemos ao ponto em que chegamos, né? Com um afastamento, um distanciamento, né? Entre a elite e a base da sociedade. Você fala dos instrumentos que a ciência política pode nos oferecer para que nós possamos mudar alguma coisa. Eu penso que uma boa política começa com pessoas, passa por partidos e se reflete num conjunto de resultados para a sociedade. Nós observamos, neste modelo que está se esgotando, pessoas, muitas vezes sem a devida capacidade, sem a devida formação. A gente vê uma porção de picaretas fazendo política, gente que não se preparou, gente que não sabe nem operar os conceitos políticos da boa ciência política, né? Na votação do impeachment da Dilma, foi um show de horrores as falas dos parlamentares no Congresso. Uhum. Falando dos partidos, nós não temos hoje praticamente nenhum partido que verdadeiramente se apoie nas suas ideias, num conjunto coeso de ideias e transforme isso em verdadeira atuação política. É muito difícil enxergar isso em qualquer partido. De que maneira, professor, a gente pode conseguir uma renovação desse sistema? Talvez, agora vamos falar para os jovens. De que maneira os jovens podem sonhar com um Brasil melhor, talvez a partir das próximas eleições, para que aquela famosa frase do Winston Churchill, ele disse que a democracia é o pior sistema de governo, com exceção de todos os outros conhecidos, para que essa frase continue sendo verdadeira. Muito bom essa sua sugestão de falar para os jovens. Eu estou cada vez mais convencido de que a nossa geração não tem muito mais o que dar, além de esperar que a próxima geração avance no que a gente não conseguiu avançar e dar alguns indicadores de onde nós falhamos. Então a nossa geração precisa assumir que falhou, né? E aí, onde é que eu encontro alguns sinais dessas falhas, né? Então, você se referiu àqueles que se propõem a participar da política e que não estão interessados em fazer a política propriamente dita, estão interessados em fazer a política privada, né? Para o seu bem próprio. Eu fico me perguntando, onde é que estão as boas pessoas da sociedade? Porque a nossa sociedade tem boas pessoas. Elas precisam se apresentar à sociedade? Elas não se apresentam. Sobra espaço dentro dos partidos políticos para, como você disse, os picaretas se apresentarem. Então, e são cada vez mais profissionais experientes em saber como se movimentar dentro do espectro político sem nenhuma concorrência, né? Sempre longe das luzes e longe dos holofotes. Sempre a portas fechadas, né? Então, onde é que estão os empresários, por exemplo? Fora do momento de reclamar dos impostos, etc, etc. Por que não há Por que não há comitês de empresários nos partidos políticos? Em todos os partidos, né? Por que não há, enfim, comitês específicos nos partidos políticos? E aí é o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção para os jovens, principalmente.
nós vamos melhorar a política brasileira quanto menos nós pensarmos em eleições e mais nós pensarmos no espaço que existe entre as eleições. A atuação política que falta hoje no Brasil é a atuação entre o dia da posse até o dia da próxima eleição. Então, esse intervalo que nós normalmente esquecemos da política, só vai voltar a pensar na política na próxima campanha, esse intervalo é fundamental para os jovens começarem a atuar, porque é ele que promove a transformação de verdade. Não é o momento da política. Quando inicia a campanha, os candidatos já estão definidos. As regras já estão postas. O fato de que quem vai ganhar ou quem vai perder, a margem de erro ali é muito pequena. A gente tem que pensar no que veio antes. Quem é que fez a formação política dos candidatos? Que partido ou que partidos fizeram essa formação política? Que segmentos da sociedade entraram em contato com os partidos e conseguiram influenciar de fato os partidos? Quão democráticos internamente são os partidos? Que partido que tem eleição aberta para diretório, para ser presidente? Se um de nós aqui quisermos ser presidente de um partido hoje, dificilmente nós conseguiríamos, né? Porque eles são muito fechados. E aí a gente olha... Pequenas oligarquias, grupos de clãs interesse, familiares. clãs familiares. E essa é uma questão. A gente olha hoje os resultados das eleições e a gente se assusta. Nossa, o filho, a esposa do prefeito que foi eleito, foi candidato, tal, mas o prefeito é o presidente do partido no município. Ou então a gente olha o horário partidário, né, no ano ímpar, o horário do partido, no ano eleitoral, e aí você vê no mesmo programa, está lá o marido, a esposa, a filha, todos no mesmo partido, um clã familiar mandando no partido. Isso é consequência. Nenhuma semelhança com uma situação que nós temos no Paraná, né? É absoluta coincidência isso. E o pior não é isso, é que não é um partido. Nós temos pelo menos 3 ou 4 partidos no Paraná em que há clãs familiares muito fortes. E tem mais. E não é de um espectro, uma posição do espectro ideológico, não. Se você quiser partido de direita, tem partido de direita com clã familiar. Se quiser partido de esquerda, também tem. Partido de centro também tem. Então, não é a ideologia. Não é nem o tamanho do partido. É que a sociedade está esvaziando os partidos. A sociedade tem que encher os partidos. Porque se os partidos continuarem vazios entre as eleições, os clãs familiares, mal intencionados no sentido da boa política, né, continuarão atuando cada vez com mais força dentro dessas estruturas que são fundamentais para uma democracia. Então, para tentar ser objetivo na resposta à sua pergunta, como estimular os jovens a participar? Eu diria, jovem, participe menos das eleições e mais da política partidária. Não precisa entrar no partido que todos os jovens estão entrando. Olhe para os partidos. Veja qual partido que te representa mais. Defenda suas ideias. Qual partido defende suas ideias. Entre nele e tente influenciar ele. Não seja apenas mais uma ovelhinha, uma formiguinha lá, não. Porque precisa entrar nas cúpulas. Os partidos precisam ser democratizados de baixo para cima. Eles não serão democratizados de cima para baixo. E a baixa democratização dos partidos é o que explica a crise política atual no Brasil. Nós temos uma oportunidade muito delicada, muito crucial na vida do Brasil no ano que vem. Eu penso que as eleições de 2018 serão as mais importantes da história da República Brasileira. Às vezes algum amigo chega para mim e pergunta, Elmer, mas em quem que nós vamos votar? Tá difícil, né? Eu queria te provocar dando um primeiro conselho e queria que você desse os outros conselhos. O conselho da Palavra de Deus nos diz que nós devemos escolher pessoas que governem bem as suas casas. Que mais você diria para as pessoas que estão procurando observar desde já em quem elas vão votar no ano que vem? Uhum. Essa impressão que você disse que nós não sabemos em quem votar, ela é real. Porque não tivesse havido impeachment, em 2018 nós teríamos o que na ciência política nós chamamos de eleições desalinhadoras. São aquelas eleições em que as bases sociais que normalmente votam com um partido deixam de votar com ele. Então, há um desalinhamento, depois, a seguinte, há um realinhamento.
Nós já tivemos uma eleição dessa em 2002, né? 2018 seria uma nova eleição desalinhadora. Porém, houve um agravante, né? Que é essa crise política gerada pelo medo da polícia, que atingiu todos os grandes partidos, todas as grandes lideranças. Todas estão... Todas as instituições. Não escapa ninguém, nenhuma instituição está escapando. Não, de maneira alguma. Aqueles pré-candidatos a 2018 são os que estão centrais, né, na discussão da fuga da polícia. Somando esses dois fatores, nós temos tudo, nós temos as condições ideais, o que não significa que vai acontecer. Mas nós temos tem um ex-professor meu que dizia que cientista político no Brasil tinha que saber só duas coisas. A primeira é quem vai ganhar a próxima eleição. A segunda é explicar por que ele errou. Então não estou fazendo previsão sobre o que vai acontecer. Mas nós temos as condições ideais para apresentar-se como candidato viável alguém que ainda não é conhecido. Alguém que está abaixo do radar. Não está entre as figuras conhecidas. Ou de repente não. De repente nem essa figura exista. Né? Falamos então de renovação. Renovação total. Agora, a renovação, ela se dá principalmente porque nós temos que considerar que a eleição de 2018 não é eleição para presidente. Eleição para Desde deputado estadual até presidente. Nós vamos eleger mais de 1.100 deputados estaduais. Vamos eleger 513 deputados federais. Vamos eleger governadores. 2/3 dos senadores. 2/3 de senadores. Vamos eleger todos os nossos 27 governadores. Ou seja, é aí que está a renovação. Não adianta a gente ficar pensando só quem vai ganhar a presidência, porque o presidente não governa sozinho. Que ideias te chamam a atenção, você como pessoa, como cidadão, que te fazem prestar atenção no que algum eventual candidato ou pretenso candidato esteja falando? As ideias, eu não ouço muito essas ideias, mas o que mais me agradaria ouvir é pensar que nós vivemos em um país continental, em um país gigantesco. Mais do que um país gigantesco, um país com muitos vazios territoriais. Né? Temos uma população que é uma população muito heterogênea. Né? Heterogênea culturalmente, heterogênea... Processos de imigração do século XIX geraram quase que países distintos. Não é? E isso sempre foi um problema para o Brasil. A história brasileira não conta muito isso. Mas nós vivemos com tensões internas até recentemente. O que me agradaria ouvir é uma proposta que considere as heterogeneidades do Brasil, as diferenças do Brasil, que busque a representação proporcional de um Brasil plural, de um Brasil colorido, de um Brasil com diferença. Não me parece uma boa estratégia tentar apagar ou minimizar as diferenças do Brasil. Isso não vai acontecer. Nós vamos, no máximo, criar 3 Brasis, 4 Brasis. Né? O que nós temos que fazer é respeitar as diferenças, aprender a conviver com as diferenças. Que, aliás, é um discurso muito de Cristo, né? Muito cristão. Né? Isso é o que me parece que está sobrando na crise atual da política. Sobrando no sentido contrário. Cada vez mais nós não aceitamos a diferença. Cada vez mais a intolerância. Radicalismo. Isso. Radicalização do discurso. O que eu temo em 2018 é que os candidatos venham com essa radicalização ainda maior, no sentido contrário ao que eu espero. Né? No sentido de que, não, nós temos que ter... É um país único e não há diferenças e todos terão que fazer a mesma coisa. Né? Me parece que a gente avança mais e de maneira mais sólida, mais consolidada, quanto mais nós respeitamos as diferenças. Infelizmente, professor Servi, nosso tempo está esgotado, o assunto é palpitante, poderíamos ficar aqui bem mais tempo discutindo esses temas de relevância para a nossa vida. Queremos lhe dar a oportunidade de dizer as suas palavras de despedida, o que o senhor achou importante da sua participação aqui conosco hoje. Não, eu que agradeço o convite por ter participado aqui com vocês e também saudar o fato de que o programa de vocês abre espaço para uma discussão como essa, né? Uma discussão
sobre política, que não seja uma política partidária, e tentar trazer um pouco mais de informação para as pessoas, alertando para a necessidade. Sempre é difícil, mas é necessário saber separar o ruído da informação, saber considerar também quem está falando, não é? Preste atenção no líder político que está falando, não acredite em todos os líderes políticos, todos os políticos têm passado. É fácil acessar o passado dos políticos. Só assim a gente vai conseguir melhorar o nível da elite política que nos governa. Ela não pode desaparecer, ela continuará lá. Nós temos que melhorar a qualidade daqueles que estão lá e não destruir as instituições. Eu, mais uma vez, eu agradeço o convite de vocês. Gostou do programa? Entre nas redes sociais, entre no YouTube, curta, veja os links que estão na tela, participe conosco, participe do nosso próximo programa. Ele vai falar sobre relacionamento abusivo. Nós vamos trazer uma psicóloga, a professora Maria Marta, para falar sobre esse tema que é polêmico e palpitante, como foi o tema de hoje. Até a próxima vez. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco. Tchau. Vamos tratar de um assunto bem delicado e até certo ponto perturbador. São os chamados relacionamentos abusivos. A autoestima, né, Fernando, acaba sendo um fator importantíssimo na condução dos nossos relacionamentos, inclusive como fator preventivo dos relacionamentos abusivos.